Paz do Senhor, igreja, glória a Deus, aqui é o irmão Augusto. Igreja, vamos estar fazendo um vídeo aqui muito interessante, né? Resolvi fazer um vídeo aqui, né? E espero, meus irmãos, que vocês venham assistir do começo ao fim. Vou ser bem curto, reto, objetivo nesse vídeo. Amém, meus irmãos? Quem sentir no coração, compartilhe para mais pessoas serem alcançadas por esses vídeos. Amém, meus irmãos? Então, assim, como pessoas me perguntaram, será que quanto tempo que eu tenho para ser cheio do Espírito Santo, para ser usado nas curas, usado na libertação, usado nas mãos de Deus? Quanto tempo eu sou novo convertido, mas eu preciso de 3 meses, de 1 ano, de 10 anos? Quanto tempo que eu preciso para mim ser usado na presença de Deus? Quanto tempo que eu preciso? Preste atenção, essa daqui vai ser a pergunta de hoje e vamos responder segundo a Bíblia e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Olha só, na Bíblia Sagrada, em 2 Samuel, capítulo 6, verso 10 e 11, vai dizer assim. Esse mesmo contexto também está em 2 Crônicas 13, 13, amém? Mas vamos estar lendo aqui em 2 Samuel 6, 10. Vai dizer assim, ó, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses. Olha só, 3 meses. E o que aconteceu? E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Olha só, ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E antes estava na casa de Abinadab. Ficou mais de 20 anos na casa de Abinadab. E o que acontece? A Bíblia não relata se Abinadab foi abençoado, se não foi, qual tamanho ele foi abençoado, o que aconteceu. Então, assim, eu não vou falar fora da Bíblia. Não, eu quero falar aqui segundo a Bíblia. Então, por que tem a ver isso a recém dos novos convertidos? Olha só, antigamente, no tempo da lei, era a Arca da Aliança. Então, ali estava a presença de Deus. Então, quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom, ali em 3 meses ele foi abençoado poderosamente. Então, o que acontece? É um curto período. Mas quem sabe Obed-edom ali, quando Deus chegou, eu creio que ele deu total atenção, deu total apoio, deve ter ficado super feliz, deve ter se entregado, deve ter colocado um lugar em sua casa, às vezes um dos melhores lugares, ajeitado o melhor lugar. Então teve uma entrega de Obed-edom. E ali Deus vê o que o homem não vê. Deus vê o que? Ele esquadrinha pensamentos e corações. Então o que eu quero te dizer aqui agora? Então, como nós vemos antes, na casa de Abinadab ficou quanto tempo? 20 anos. Na casa de Obed-edom, a Bíblia relata que em 3 meses ele foi super abençoado, né? Então, olha só, agora nós vivemos um tempo da graça, um tempo a qual Jesus veio e morreu na cruz para nós podermos se salvar. E quando Jesus sobe, ele fala, olha, eu vou, mas eu não vou deixar ninguém órfão. O meu Espírito Santo Consolador vai descer. Então ele vai nos guiar, ele vai nos encher de poder. Porque Jesus disse assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto céus será o que? Revestidos de poder. E aí serão meus testemunhos, tanto de Jerusalém, quanto em Judéia, na Samaria e todos os confins da terra. Então agora Jesus começa a dizer que o Espírito Santo vai nos encher do quê? De poder. Então nós vemos aqui Obed-edom com 3 meses ali, foi abençoado muito. Então não tem um determinado período, um determinado tempo. E olha só, essa questão de recém-convertido, meus irmãos, preste atenção aqui. Indiferente de você ter 17 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 80 anos, e você é um recém-convertido, acabou de se converter, não importa a tua idade, você é um recém-convertido, indiferente da tua idade. Então o que acontece? Agora há uma entrega de você para receber esse Espírito Santo. Porque assim como teve essa arca na casa de Obed-edom, agora vai ter o Espírito Santo na sua casa. Mas agora agora Jesus é escancarando o mundo espiritual, a qual a casa é nós. O Espírito Santo não é visível e nós somos o templo do Espírito Santo. Então agora nós temos que o quê? Resistir o diabo. A gente vem para Cristo,
Você acabou de vir para Jesus, você acabou de se converter. Então agora é hora do vaso que estava sujo, que estava imundo, começar a se limpar. E como que se limpa? A água da palavra de Deus. Essa água vai te limpar, recém-convertido. E você vai começar a se limpar da palavra de Deus. A palavra de Deus vem dizer que os bêbados não herdarão no céu, você larga. A Bíblia começa a relatar sobre os pecados, sobre as falhas, e você começa a se limpar na palavra de Deus. Então o que acontece? Você está numa posição, porque Jesus falou, olha só o que Jesus falou, ficar em Jerusalém. Então há uma posição que você tem que ficar. Então agora você tem que ficar numa posição. Você veio para Jesus, você se limpou, você está resistindo ao diabo, você está se limpando e agora você vai receber o Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo ele vem dos altos céus e de lá que vem o nosso socorro e de lá que vem a nossa salvação. Então esse Espírito Santo agora dos altos céus vai olhar para você indiferente se você tem 1 ano de convertido, se você tem 3 meses de convertido, se você tem 1 mês de convertido, ele vai olhar para você e vai ver que há pureza aí dentro. Então ele descerá num vaso puro. E tem pessoas que se vieram para Jesus há 6 anos, há 20 anos, mas ainda não se converteram. Então por isso que ainda não receberam o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que têm 50 anos de ministério, mas ainda não é convertido. Vocês entenderam? Então não importa o seu tempo, importa o seu convertimento, sua mudança de direção, uma conversão. Conversão é o que? Você está indo para um rumo e você está mudando de rumo. Você está indo para o inferno, você teve a mudança de rumo para o céu. Agora tem pessoas que vêm para Jesus, começa a se limpar, sim, começa. Só que acontece, se suja um pouco. Como assim, irmão Augusto? Ele começa a largar a bebida, larga as drogas, larga o álcool, larga a prostituição, mas mente brincando, então ele acaba se sujando. Então ele começa a vir para Jesus, começa realmente a quase se limpar para receber o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, é muito sério, ó, Espírito Santo. Então, para receber esse Espírito Santo, o vaso que somos nós aqui, tem que estar limpo de corpo, de alma e de espírito. Então, automaticamente, nós começamos a se limpar. Mas você fala, irmão, mas como que nós se limpamos? Jesus é a palavra de Deus e Ele que vai nos limpar. Mas a palavra de Deus nos diz em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Limpai, Ele fala o que? Limpai, você vai se limpar. Você vai se esforçar. Você vai renunciar. Você vai lutar. Você vai sacrificar para que você venha resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então agora você vem para Cristo, há uma disputa, há uma luta, há um duelo. O diabo não vai desistir da tua alma, não. Então por isso, meus irmãos, que não importa o tempo de crente que você é, o tempo que você aceitou Jesus, você aceitou neste ano, e em 2 meses você se limpou por completo, você recebe poder e virtude do Espírito Santo. Ponto. Entendeu? Não importa o tempo que você tem, não importa o tempo que você tem que aceitou Jesus, importa o período que você está se limpando. Tem pessoas que se limpam mais rápido, ó. Tem pessoas que 1 mês já está limpinha, se santificou, limpou, resistiu ao diabo, fugiu, está orando, está jejuando, está buscando, está resistindo ao diabo. Então Deus, Ele olha lá de cima, esquadrinha a mente, esquadrinha o coração, vê um vaso limpo e derrama poder e virtude. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Então ali Ele olha para você, meu irmão. Se você tem 1 mês de convertido, Ele olha para você e Ele derrama poder e virtude do Espírito Santo. Então não importa o seu tempo que você aceitou Jesus, o seu tempo de convertido, o que Ele vai notar é que quando você vai realmente ser um vaso limpo para receber o Espírito Santo. Por isso que eu digo, tem pessoas que têm 50 anos, mas ainda não se converteu. Tem pessoas que têm 3 meses e tem o Espírito Santo, e tem pessoas de 50 anos de ministério e não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque ainda não se limpou, ainda não purificou. Porque Jesus disse para Nicodemos, é preciso nascer da água e do fogo para dar a vida eterna. Da água é a palavra de Deus. A água é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus entra em nós,
Nós nascemos da água, há uma submersão. Automaticamente a palavra de Deus entrou por completo em nós. Não ficou nada afora, não ficou nada, ficou completo. Agora Deus ele começa a olhar um vaso limpo. Então agora é a hora de nascer do fogo. E o fogo é o que? O Espírito Santo. Porque o fogo ele purifica. Então agora o fogo vai entrar no vaso e vai purificar o vaso. Por isso que a palavra de Deus nos diz no livro da Epístola de João, capítulo 1, verso 8, que vai dizer que ele é fiel, Jesus é fiel, justo para perdoar e purificar de toda imundícia. Então agora você se arrependeu dos seus pecados, você resistiu ao diabo, você não voltou para trás, você está firme na pregação, firme na oração, firme no jejum, firme em Cristo. Então agora Jesus vai te orar e vai purificar você. Um vaso que era de desonra, agora começa a ser um vaso de honra. Então agora esse vaso começa a ser usado nas mãos de Deus. Mas eu e você não somos nada. Por quê? Porque Jesus diz, dos altos céus receberá poder. Esse poder não é seu, o poder é de Deus, nós somos só vaso. Então agora, o Espírito Santo descendo sobre você, aí sim você pode expulsar demônio, pode curar enfermo, pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque há alguém em você que é todo poderoso, chamado Espírito Santo da verdade. E esse Espírito Santo te guia, esse Espírito Santo te convence, esse Espírito Santo te liga até Jesus. Então por isso que não importa o seu tempo de aceitação de Jesus, há o tempo de limpação da palavra de Deus e o tempo da purificação que é Jesus. Então não importa, meus irmãos. Eu tenho um mês de crente. Se eu tenho um mês que aceitei Jesus, se você realmente se limpou, um mês você pode ser usado poderosamente na mão de Deus. Pode. Não depende do homem, não. Depende de você. Depende da sua entrega. Depende de você buscar a Jesus. Depende de você se limpar para você estar cheio da presença de Deus. Então, olha só, meus irmãos que são recém-convertidos, não importa quanto tempo você tem de aceitação de Jesus e de convertimento. Importa a sua entrega para receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, meu irmão, pode ir para o hospital, pode ir para onde você quiser, pode ir nas biqueiras, pode ir por quê? Porque agora Jesus, ele veio até você, entrou em você e agora ele vai resgatar os perdidos. Porque Jesus, ele veio o quê? Ele veio para os perdidos, certo? Então você era um perdido. Você estava no mundo e agora Jesus entrou e te convenceu, o Espírito Santo te tomou. Então agora você está cheio de poder de Deus. Com um mês, com 3 meses, assim como na casa de Obed-Edom, em 3 meses foi abençoado, entendeu? Então não importa o tempo, se agora o Espírito Santo está em você e você estava no pecado antes, foi purificado, agora Jesus que está em você, ele vai agora atrás daqueles que necessitam também da palavra de Deus. Então, igreja, não importa o seu tempo que você tem de aceitação de Jesus, importa agora o seu tempo que você tem para se limpar na palavra. Tem pessoas que é mais rápido? Tem pessoas que oram, que jejuam, que buscam, que se limpam mais rápido, então receberão o Espírito Santo mais rápido. E tem pessoas que estão um pé no mundo, um pé em Cristo. Um pé no mundo, um pé buscando as coisas de Deus. Não é nem em Cristo. É um pé no mundo e um pé nas coisas buscando, querendo buscar Jesus. Então por isso que ainda não receberam o Espírito Santo. Porque a continuação do versículo em Tiago 4,8, que vai dizer, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, limpai as mãos pecadores, você limpa, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então por que de duplo ânimo? Porque está um pé no mundo e depois quer se limpar, está um pé se sujando e depois quer se limpar, tá? Se suja num dia e depois quer se limpar, e Deus vê tudo isso. Por isso que está patinando e ainda não é usado nas mãos de Jesus. Por quê? Porque ainda não recebeu o poder que vem dos altos céus. O poder não vem assim, o poder vem assim. O poder vem dos altos céus. Então é de lá que vai vir poder para você poder fazer todas as coisas, para você fazer pregar e ser palavras que vai convencer o homem. Você vai poder colocar as suas mãos e pessoas serão curadas, serão libertas, haverá sinais e maravilhas. Mas depende, meus irmãos, da sua entrega. Depende de você. Não depende do seu pastor. Não depende do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, da sua mulher. Não. Depende de você, da sua entrega.
Então, se entregue para Jesus, meus irmãos. Se entregue mesmo. Se entregue na palavra de Deus. Não recua, nem para a esquerda, nem para a direita, e muito menos olhar para trás. Não recua, olhe para o alvo. Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu olho para as que estão diante de mim e avanço e vão embora. Amém, meus irmãos? Avance, olhe para frente, olhe para Jesus e vamos embora. Eita glória. Deus abençoe vocês. Olha só, vamos ter uma continuação do vídeo aqui, tá? Depois vou estar postando outro vídeo sobre libertação de recém-convertido. Amém? Deus abençoe vocês. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.